Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, verso de número 14, nos diz assim: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu em viagem. O que havia recebido 5, saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2, também granjeou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. A palavra do Senhor nos diz que é possível granjear e aumentar os nossos talentos. A palavra do Senhor nos diz que cada um de nós recebeu pelo menos 1 talento, nem seja umzinho que seja. E é exatamente isso que eu quero falar com você sobre negociando os talentos. Esse texto é claro quando ele diz que havia um Senhor que confiou talentos, confiou responsabilidade, confiou um dinheiro na mão dos seus servos para que eles granjeassem. A parábola aqui ela é uma tipologia daquilo que o Senhor confiou em nossa mão, aquilo que o Senhor nos deu para que nós pudéssemos administrar. E o mais interessante disso tudo é que essa parábola reflete como nós podemos conhecer o Senhor e ser conhecido pelo nosso Senhor também através dos nossos talentos. O mais interessante disso tudo é que essa parábola conta que pessoas que elas conseguem granjear, elas conseguem aumentar os seus talentos, elas conseguem aumentar a capacidade em que Deus pode usar e aumentar a proporção, como que eu diria, uma escala e uma graduação que ele vai subindo e sendo usado pelo Senhor. O mais interessante disso tudo é que mesmo que recebeu 2 e o que recebeu 5, eles ouviram a mesma coisa do seu Senhor, servo bom e fiel. O mais interessante disso tudo é que houve um outro também, que ele tinha tudo para ouvir do Senhor a mesma coisa, mas ele preferiu esconder o seu talento. Olhando para esse texto, eu consigo ver se a parábola nos revela algumas coisas muito importantes, como, por exemplo, qual é a resposta que nós vamos dar para o Senhor mediante aquilo que Ele confiou em nossas mãos. Essa parábola nos mostra algumas coisas, e aqui o verso 16 é muito enfático, quando ele diz a diferença do de 5 para o de 2 e para o de 1. Ele diz que o de 5 e o de 2 eles saíram para granjear imediatamente. E essa foi a palavra. Eles não ficaram pedindo direção ao Senhor, eles não ficaram pedindo longas listas de que o Senhor estava com eles ou não. Eles conheciam o Senhor, eles sabiam quem era o Senhor, sabiam o que tinha que fazer, eles foram lá e fizeram. Interessante que esse de 1 aqui, ele também conhecia o Senhor e sabia exatamente o que o Senhor queria dele, mas ele preferiu não fazer. Eu sei que nós olhamos para a gente que está lá em nossa frente e a gente fica perguntando por que ele está lá na frente e eu estou cá atrás? Temos quase que a mesma idade, temos quase que os mesmos talentos, servimos o mesmo Senhor. E por quê? A resposta é simples. É porque aquela pessoa que está lá na frente, ela saiu para granjear imediatamente. Eu tenho plena convicção que o que eu estou vivendo hoje era para eu ter vivido há muito tempo atrás, se eu saísse para granjear imediatamente. Mas eu acho que eu fiquei pedindo longas respostas do Senhor. E por isso que nós precisamos entender que muitas vezes nós precisamos sair para granjear imediatamente conhecendo o nosso Senhor. Porque obedecer depois é desobediência. Obedecer depois configura como alguém que está enterrando um talento que o Senhor deu para ele. E esse texto nos dá algumas lições. Eu quero falar exatamente com você sobre essas lições que o texto nos dá. Primeira lição simples e prática que esse texto nos dá é que precisamos conhecer o nosso Senhor. Osés capítulo 4, verso número 6, diz que o povo perece porque lhe falta conhecimento. Aquele de 5 e o de 2, eles conheciam exatamente o Senhor, como o Senhor era, o que o Senhor esperava deles e o que eles tinham que fazer. Era só ir lá e fazer. A esse de 5 e esse de 2, eles não foram menos vistos pelo Senhor, eles não foram menos aceitados pelo Senhor, muito pelo contrário. Tanto de 5 quanto de 2, eles multiplicaram aquilo que eles receberam, porque eles simplesmente conheciam o Senhor. O desejo do Senhor é ser conhecido por nós. O desejo do Senhor é se revelar para nós. Mas para isso, nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer e precisamos avançar. Todo mundo que chega na fé chega com uma medida. O que nós precisamos fazer é continuar amadurecendo na fé. É como que cada vez que nós fôssemos amadurecendo, o Senhor confiasse um talento em nossas mãos. É ser fiel nas pequenas missões que o Senhor nos dá, para que possamos crescer e desenvolver ainda mais. A outra coisa é que o desejo do Senhor é que todos ouvissem a mesma coisa, servo bom e fiel. Mas eles não puderam ouvir todos, um faltou. Deus queria falar a mesma coisa, o Senhor queria falar a mesma coisa para aquele de 1 talento.
problema foi ele, não foi o Senhor. O Senhor queria que ele ouvisse bom e fiel, mesmo com um. Não há diferença entre o de 5 e de 2 e o de 1 para ouvir do Senhor, servo bom e fiel. O Senhor desejava falar aquilo para ele também. Só que ele achou que por ter recebido um não valia a pena sair para granjear. Esse é o nosso problema, que às vezes nós recebemos algo do Senhor, uma pequena missão, um pequeno comissionamento, nós enterramos porque nós não achamos tão bom quanto aquele outro que recebeu 5. Nós achamos que ele está muito melhor e é muito mais amado pelo Senhor. E não é assim. A verdade é que o Senhor amou a todos iguais, mas o Senhor confiou medidas diferentes a cada um. E outra coisa é que o Senhor distribuiu exatamente por causa da capacidade. O Senhor distribuiu medidas exatamente por causa disso. Porque dar talentos segundo a capacidade também é um ato de amor. Se o Senhor confiasse 5 para aquele que só aguenta 2, estaria matando. O Senhor não faria isso seria negligência. Muitas vezes Deus não confia algo mais em nossa mão, não é porque Ele não nos ama, é porque a nossa estrutura hoje nós não aguentamos isso. É porque a nossa capacidade hoje ainda é de 1 ou talvez de 2. Pode ter certeza que à medida que você vai amadurecendo, o Senhor vai aumentando a sua capacidade e você vai conseguindo aumentar ainda mais os seus talentos. À medida, seja fiel, eu volto a frisar e repito, seja fiel nas pequenas missões que o Senhor te der, seja fiel naquilo que o Senhor colocar em teu coração, seja fiel, obedeça, porque assim você vai multiplicando os seus talentos. E por último, Deus é um Deus de progresso. O Senhor anseia que nós possamos conhecê-los. Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Todos nós, quando chegamos na fé, chegamos com uma medida de fé. Só que o tempo vai passando, nós precisamos avançar, progredir, nós precisamos melhorar. É exatamente o que esse texto revela. Deus é um Deus de progresso. Deus queria que eles fossem multiplicando gradativamente. Nós precisamos avançar gradativamente. Caminhada com Deus é uma caminhada de progresso, progressão. O primeiro escrito de Pedro, quem escreve é Marcos. A primeira carta de Pedro, que é a segunda carta por Pedro, quem escreveu foi Pedro. Mas a terceira carta de Pedro, que é 2 Pedro, foi ele mesmo que escreveu. Só que essa ficou tão boa que até hoje há divergência se foi ele mesmo que escreveu. Primeira carta, Marcos escreveu, segunda foi ele e a terceira foi tão boa que até hoje o povo se pergunta, será que foi Pedro mesmo? O nome disso é progresso, avance, progrida, não fique da maneira como você está a vida inteira. Avance para que o Senhor possa confiar mais talentos, para que o Senhor possa confiar mais missões em tua mão. Agora, eu quero dizer para você pode acompanhar aqui todo sábado, às 18 horas, a estreia desse vídeo aqui. Sempre um vídeo na estreia no sábado, às 18 horas. Então, se você gostou, deixe seu gostei. Se inscreva aqui nesse canal e compartilhe com outros. Abençoe alguém com uma pessoa, não precisa um batalhão, uma pessoa, para que ele possa ouvir e ser assim edificado pelo Senhor. Que o Senhor em Cristo te abençoe poderosamente, em nome do nosso Senhor Jesus.